Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Olha, no destaque de hoje, coisas que a gente não deve fazer no computador do trabalho. Gilberto Sodré, você é ótimo, hein? Excelente quarta para todos. É verdade, viu, Fernando? Com essa questão aí de home office, muita gente trabalhando de home office, inclusive empresas cederam, né, computadores da empresa para que os colaboradores levassem para casa, desktops, até notebooks também. E aí a gente fica naquela dúvida, né? O que não fazer e o que fazer, né, com esses computadores que muitas vezes é o computador do trabalho, né? E aí não é o seu computador, né? Então aí essa é uma dúvida. A primeira dica é não armazenar dados ou arquivos pessoais nesse computador, até porque outras pessoas podem vir a utilizar esse computador também, e aí vão estar lá fotos suas, documentos seus, né, nessa situação. Então isso é uma questão importante, né, de você não armazenar dados pessoais, arquivos e fotos suas nessa situação. O que você pode fazer nessa questão é, por exemplo, armazenar esses documentos que você talvez precise na nuvem, né, com a garantia, né, com a segurança que você precisa, talvez criptografado, mas não armazenar localmente no computador, porque isso pode depois ficar algum rastro, né, alguma coisa que você fez nessa situação. Outra dica importante é não permitir que outras pessoas utilizem o PC, né? Porque, na verdade, esses computadores são da empresa, né? E tem dados da empresa, privados da empresa lá também. E aí, dependendo do que a outra pessoa vai fazer no computador, pode infectar o seu computador aí com algum tipo de vírus, e fazendo até com que dados internos da empresa sejam vazados para a internet. Então, essa é uma questão importante também, né, nesse caso. Tomar cuidado com ferramentas de comunicação internas. As empresas costumam ter aquela plataforma oficial de comunicação, né? E aí usam Teams ou o Gmail, né, ou o Zoom, né, para fazer essa situação, né? E aí essas plataformas também têm dados, né, ou permitem que dados corporativos sejam salvos localmente. Então, cuidado também com essa situação. E aí esses dados podem ficar armazenados nesse ambiente. Aí você talvez tenha cuidado com a postura que você tem nesse local, que esses locais normalmente ficam armazenados, né, chats, vídeos de gravação de reuniões. Isso pode fazer com que você fique numa situação complicada, caso tenha uma postura não muito adequada nesses locais, né, nessa situação. Como o computador você vai usar para o trabalho, né, e provavelmente vai estar acessando os sistemas internos da empresa, evitar o uso de redes públicas, né? Ou seja, porque aí você está trafegando dados muitas vezes privados da empresa, dados sensíveis, planilhas de custo, planilhas de clientes ou fornecedores, né? E evitar de usar redes públicas. No caso da necessidade de ter um uso de uma rede pública por qualquer motivo, talvez no caso de um hotel ou no caso de uma cafeteria, não deixar de utilizar uma VPN, né? Muitas empresas têm fornecido para os seus colaboradores um acesso via VPN. Lembrando, né, que o acesso via VPN é aquele acesso em que eu tenho uma aplicação instalada no computador e ela cria um túnel criptografado, ou seja, os dados saem do meu computador embaralhados e passam pela internet de forma embaralhados até a empresa. Com isso, se alguém estiver monitorando o meu tráfego, né, ou seja, o que eu estou enviando ou recebendo da internet, basicamente ele não vai conseguir entender nada, porque isso está tudo protegido com uma senha que só eu e lá o computador da empresa que sabem essa senha. Então isso é um cuidado importante quando eu tenho que acessar uma rede pública, nesse caso aqui, né? Uma e aí segurança a mais, né? Exatamente. E aí uma dica mais de postura, né? Você pode estar, né, insatisfeito com o seu trabalho, né, e não estar satisfeito com a empresa em si, mas evite de usar esse computador para acessar sites de vagas de emprego, né? Porque essas informações todas ficam armazenadas lá no navegador, e aí o seu empregador pode não ficar muito satisfeito descobrindo que você está entrando em sites, né, de busca de oportunidades, né, com o computador da empresa. Talvez não seja uma situação, né, que seja muito saudável, né? Vamos chamar assim, né? Nessa situação. É isso aí, Gilberto. Tem mais algumas dicas, né, importantes. Primeiro, né, ou seja, óbvio que cuidado com o que você navega na internet, sites impróprios, né? Isso tudo, inclusive, eu conheço alguns casos, inclusive, de justa causa, né? Ou seja, porque o colaborador usou o computador da empresa para acessar sites impróprios. Então, isso é um cuidado.
Outro cuidado que o colaborador tem que ter, já que a máquina é da empresa, é não instalar nada sem autorização da área de TI da empresa, né? Muitos computadores vêm bloqueados, para você não consegue instalar nada, mas alguns não vêm. Então, ou seja, não instale nada sem autorização que a empresa tenha te dado para instalar naquele local. E é óbvio, né, que absolutamente nada de software pirata, né? Ou seja, sem software pirata. Por quê? Porque isso aí é um problema grave na questão de processo para a própria empresa, né, multas e uma série de outras situações. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente usa o computador do trabalho, né, nessa situação. Existe vamos chamar assim, uma bola dividida, Fernanda, na questão de quando você usa o seu próprio computador, né, para trabalhar, né? Muitos colaboradores têm essa situação, usa o seu próprio computador para isso. E aí, inclusive tem uma sigla para isso, chama-se BYOD, que é Bring Your Own Device, ou seja, você usa o seu próprio dispositivo para trabalho. E aí existe uma área de cinza, de sombra, né? Porque o computador é seu, mas os dados que estão armazenados muitas vezes no computador é da própria empresa. E aí, como é que fica a questão da segurança? Já que como o computador é seu, a empresa não pode fazer uma ingerência sobre o seu computador, tipo dizendo que tipo de antivírus você tem que instalar, que tipo de navegação ou aplicativo você pode ou não instalar naquele dispositivo. Então, é uma coisa assim que ainda tem uma zona cinza, né, de definição de responsabilidades nesse caso. Mas mesmo assim, é importante que você tome os cuidados adequados, porque o computador pode ser seu, mas os dados são da empresa, nesse caso, né? É isso aí. Há um uso excessivo também das redes sociais, né, no computador de trabalho, Gilberto? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso é um problema, porque assim, tudo que acontece no computador do trabalho, isso já é possível, né? Ou seja, a empresa pode monitorar. Isso é um direito dela fazer isso, né? Então ela pode monitorar, por exemplo, quanto tempo você fica no Facebook, ou no WhatsApp, ou em outra ferramenta qualquer, que não seja as ferramentas apropriadas de trabalho nesse caso. Então, ou seja, algumas empresas fazem isso, outras não fazem. Então é bom também ter cuidado em relação a isso. Bom, vamos para os nossos destaques? Vamos lá. Primeiro destaque interessante dessa semana foi que a Microsoft lançou um algoritmo e um aplicativo, na verdade, para detectar vídeos manipulados e aqueles deepfakes, aqueles vídeos onde o rosto do ator ou da atriz é substituído pelo rosto de uma outra pessoa, né? O algoritmo é capaz de analisar detalhes que fogem ao olho humano e conseguem dar como se fosse um grau de confiança, né, para aquele vídeo. E o próprio usuário pode avaliar se aquele grau de confiança, se é 70%, 80%, 60%, é razoável e entende se aquele é um vídeo verdadeiro ou não. Por enquanto, essa ferramenta está sendo disponibilizada apenas para as forças policiais e para os jornalistas, né, mas, obviamente, que mais para frente vai ser disponibilizado para o público em geral. Então, é um algoritmo parece que bem interessante, né, com um grau de acerto bastante bom em relação a isso, né. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que o WhatsApp tem um aumento de mensagens que travam o aplicativo. A gente já tinha até falado algumas vezes aqui no CBN Tecnologia, que em algumas mensagens, alguns tipos até de imagens, quando você recebe através do WhatsApp, ele trava o WhatsApp. E aí você muitas vezes tem até que desinstalar o WhatsApp e instalar novamente, porque ele fica travado completamente. Isso é um erro, um bug, né, do WhatsApp em si. E agora parece que a quantidade de tipos de caracteres ou mensagens que acontecem nessa situação, isso é bem complicado, né? Ele está aumentando essa situação. E o WhatsApp está tentando resolver, mas ainda não tem uma solução completa para isso. Então, nesse caso, se acontecer com alguns dos nossos ouvintes, muitas vezes a solução é você pode tentar fechar e abrir, né, o aplicativo, ou desligar e ligar o celular, mas algumas vezes a situação chega a tal ponto que é necessário reinstalar o aplicativo, nesse caso, né? Nessa situação. Nossa, exagero, Exatamente. não? Exatamente. E, sim, é bem grave, porque assim, os travamentos são muito assim, muito potentes. Você não consegue fazer mais nada no aplicativo, ele fica completamente travado mesmo, né, nesse caso. E uma última notícia que me chamou a atenção, Fernanda, que é bem interessante, é que a lei das antenas, chamada Lei das Antenas, né, ela foi regulamentada, né? O que é a lei das antenas? Quando uma operadora tem que instalar alguma antena em algum local da cidade, tem que pedir autorização à prefeitura, né, e a uma série de outros órgãos para poder botar aquela torre, né, lá, né? E a gente sabe que, por exemplo, a rede 5G vai exigir uma quantidade muito maior de torres do que na 4G ou na 3G. Então, ou seja, esse processo de autorização das torres tinha
tem cidades no Brasil que demoravam até um ano para que a operadora, uma vez solicitado, tivesse autorização para instalar uma torre num certo local. Imagina um ano, né, para você ter uma torre para resolver um problema de cobertura, né, de uma certa operadora num certo local. É realmente um tempo absurdamente grande. Então, agora, com essa nova lei das antenas, o que eles chamam de silêncio positivo, ou seja, se a operadora solicitou uma instalação de uma torre e em 60 dias a prefeitura ou os órgãos não se manifestaram de forma contrária, ela está automaticamente autorizada a instalar. Isso vai facilitar muito a instalação das torres de 5G. Então, ou seja, isso é uma coisa legal, uma notícia bem interessante e importante para a gente que está se torcendo, né, pela chegada do 5G aqui no Brasil. Então, isso foi uma boa notícia essa semana. Entendido. Gilberto, tem um ouvinte nosso, muito querido, é o Ataliba. Ele Vamos está lá. nos ouvindo agora lá em Piuma. Olha, ele Muito disse bom. que seu quadro é 1000, tá? E alguns meses você deu uma dica de uma mensagem de texto em voz. Os acentos, os pontos, né? Que tudo vai pontuando sozinho. Só que o celular dele deu um apagão. E a pontuação parou de funcionar. E ele queria que você voltasse a dar de qual é a configuração para que as pontuações voltassem a acontecer. Então, provavelmente, Ataliba, a questão é do teclado, né? Ou seja, quando você vai lá na configurações e vê se o teclado está com o idioma português ativado, né? Isso vai fazer com que o teclado e a conversão de voz para texto também reconheça as acentuações e a correção já aconteça quando você estiver ditando aquele texto. Provavelmente esse vai ser o problema lá. Entra na configuração, teclado, né, lá do celular, teclado, e veja se está realmente no ambiente de português, né, está configurado para português. E ele faz os acentos também? Ele, na verdade, se você fala, ele converte as palavras de novo, já com os acentos, já. Como ele está em português, ele sabe que aquela palavra é acentuada. E aí coloca os acentos já. Entendido. Gilberto, muito obrigada. Até sexta, hein? Até sexta, Fernando. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes, e até sexta-feira com mais tecnologia.